Maria Watanabe, esta senhorita aqui, foi a namorada de PC Siqueira. Compartilhou com ele os seus últimos momentos, seus últimos dias de vida antes do seu desfecho trágico. E num podcast que ela participou, podcast do Raul Ferreira Neto, ela faz uma revelação que é no mínimo curiosa. Ela disse que junto com o PC Siqueira se ajoelhava para orar em diversos momentos e ele orava junto com ela. Isso é no mínimo curioso, não? Porque o PC Siqueira é conhecido na internet, foi conhecido na internet como sendo um ateu militante contra todas as religiões. Inclusive ele fazia gincanas na MTV para quem pichasse igrejas. Tirou uma foto do lado do busto de Stalin, dizendo que Stalin matou foi pouco, debochando das milhões de mortes causadas por um ditador sanguinário. Mas é curioso saber que no final da vida ele, junto com ela, se ajoelhavam para orar. Aliás, é uma entrevista interessante que eu recomendo que você assista, tá? Tá no canal do Raul Ferreira Neto, que inclusive me convidou também para ir para o seu podcast. E como vocês sabem bem, eu tenho recusado todos esses convites já há bastante tempo. Primeiro porque eu acho que eu já falo tudo que eu penso no meu próprio canal. Todo dia você está aí ao meio-dia, cevando o seu bucho, corando as suas bochechas, né? Me assistindo. E eu falo tudo aquilo que eu penso, né? Aqui. E segundo, porque eu passo muita raiva nessas porra. O último que eu fui, que eu nem queria ter ido, eu só fui porque a porra do gordo Tetola me provocou. Você se lembra lá, tava Cogos, né? Falando assim, vem aqui, você não tem coragem e tal, etc. Se eu não fosse, ia ser chamado de covarde, né? Aí eu fui lá falar para aquela prastada de bosta, né? Aquela cremogema em formato humano, aquilo que eu pensava sobre todo o aviltamento que ele anda defendendo sobre sua idolatria política e tudo mais. De qualquer forma, eu quero que vocês prestem atenção nesta parte. Nós vamos assistir juntos. Está aqui o Raul, vamos lá. O cara que não acredita em nada, o ateu... Fica muito mais difícil. Porque... Concorda que as pessoas, em sua maioria, se prendem justamente a acreditar em algo. Para ele, o que significava não estar mais nesse plano? Ele falava sobre isso ou não? A gente falava sobre isso. Inclusive, eu era uma pessoa que, na peleja ali do dia a dia, eu orava. Porque a minha mãe, ela é super cristã e ela mandava vídeos de orações, tanto para mim quanto para ele, todos os dias. E tinha momentos que eu apertava tanto, assim, aquela coisa, né? É até feio falar isso, mas... eu falava assim, cara, vamos... Aí eu botava o bispo. Um bispo que eu assisto no YouTube. Qual é o nome dele? Tem um monte, né? Bruno Leonardo. Tá. Que é o que a minha mãe viu, eu tava lendo, é mãe, né? Bom, eu nunca tinha ouvido falar nesse Bruno Leonardo. Nunca. E aí eu fui pesquisar na internet, né, a respeito desse cara, que é Oração Fortíssima, Bispo Bruno Leonardo. E esse cara tem 21,4 milhões de inscritos na sua rede social. Cada vídeo que ele passa são milhões de visualizações, eu nunca vi, né? Mas são milhões. Cada vídeo que ele faz é 1,5 milhão para cima, né? E eu sei lá, cara, eu sempre desconfio destes bispos, tá? Que tem aqueles milhões de seguidores, que estão aqui, aparecem todos bonitinhos, com o cabelinho bem ajeitado, que vão para frente de milhares de pessoas em praticamente shows de rock. E que principalmente tiram a centralidade de Cristo daquilo que falam e substituem a centralidade de Cristo por uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de coach, uma mensagem de que olha só como você pode conseguir as coisas, Quando na verdade, quando nós estamos no fundo do poço, ou quando nós aprendemos a depender do Senhor, é aí que nós podemos conhecê-lo melhor. Então eu assisti algumas coisas aqui, isso deixou
mal, sabe? Eu sei, cara. Você pode gostar aí do Bruno Leonardo, mas eu não curto esse tipo de discurso, sabe? Sozinho você não consegue. Por isso ele está trazendo você aqui. Amém? Além da oração que eu irei fazer agora por você, se você quiser que eu continue orando, se você veio e diz assim, eu preciso de oração, eu preciso que Deus venha me abençoar mais, iluminar meus passos, me dar, tirar a ansiedade, me dar sabedoria, o que é que você irá fazer? Aqui abaixo, aqui, você verá a palavra inscrever-se. Você vai clicar nessa palavra, tá bom? É gratuito. Ah, pra tirar minha ansiedade, então você continuar orando pra mim, eu tenho que me inscrever, tá? Entendi. Você não paga nada. No momento que você clicar na palavra inscrever-se, no momento que você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai escrever o seu nome, registrar, aí o seu nome vai estar escrito nessa grande corrente de oração. E a partir desse momento, sempre que eu entrar para orar, eu entro 3 vezes ao dia, seu nome será apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ah, tá. Então eu preciso me inscrever para o meu nome ser apresentado ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Eu compreendo a raiva que o PC Siqueira sentia de algumas igrejas, de alguns bispos, de alguns líderes religiosos, porque muitas vezes esses líderes religiosos afastam as pessoas de Cristo e aproximam as pessoas cada vez mais daquela natureza adâmica que, na verdade, Cristo nos convida a destruir. Essa nossa natureza humana que faz tão mal, que existe em nós, Cristo, naquela cruz, foi para nos substituir, mas também para nos incluir. Para que este ser humano perverso, esta natureza perversa que existe em todos nós, seja destruída. Então, uma mensagem, às vezes, que se foca muito no homem, que se foca muito como você vai ser, como você vai viver melhor, como é que você vai lidar com a inveja dos outros, como é que você vai lidar com a sua... Você não pode desistir dos seus sonhos, continue lutando e tudo mais. Quanto menor eu for, quanto mais fraco eu sou, mais Cristo pode viver dentro de mim. Então, às vezes, um líder religioso que poderia fazer o papel de aproximar uma alma claramente perdida como o PC Siqueira, de algo inexplicável que é Jesus Cristo, às vezes o afastou. E ele, por ter diversos receios com esse tipo de mensagem, você vê aqui, por exemplo, oração fortíssima. A primeira coisa, o link fixado aqui é o Pix da igreja. Tá aqui, galera, Pix da igreja e tudo mais. Tá? Gostaria de ver a opinião que o Iago Martins tem a respeito do bispo Bruno Leonardo. Gostaria de ver a opinião que o padre Paulo Ricardo tem a respeito do Bruno Leonardo. Mas eu vou continuar ouvindo, porque nesse momento eu parei para pesquisar. Quem será que o PC Siqueira ouviu nesses últimos momentos de vida? E o PC Siqueira é um cara que andava muito errado. Né? Em determinado momento do podcast, ela fala assim, não perdoo os amigos por terem se afastado do PC Siqueira. Mas eu mesmo não fui ver muito a fundo essa história que o acusavam na internet. A verdade é que a história que o acusavam na internet, primeiro, ele mentiu dizendo que aquele não era ele, né? Mas estava claramente os áudios dele mesmo falando a respeito disso. E quando a polícia foi fazer busca e apreensão na casa do PC Siqueira, foi muito depois do ocorrido. E se foi muito depois do ocorrido, a ausência de evidência não é evidência da ausência. E se a busca e apreensão ocorreu muito depois, né? Mas vamos continuar ouvindo. O Leonardo é bispo ou é sertanejo, pô? Será que eu tô falando errado? Não, tô brincando. Não, é nem bispo. sertanejo nem de bispo, eu não entendo. Então. Eu também não, assim, na verdade eu sou zero essa pessoa que bota esse tipo de coisa pra assistir. Mas... Ela parece muito perdida também a respeito das suas próprias crenças. Ela diz que é muito católica, que vem de uma família muito católica, mas este bispo Bruno Leonardo é um bispo de uma igreja batista que ele mesmo criou, a igreja batista do avivamento e tal, que não tem a ver também, acredito eu, com as igrejas batistas tradicionais. Alguém, você que é do meio protestante, pode me explicar, pode me instruir, tá? Mas é só o que eu estou vendo aqui na primeira impressão, eu estou compartilhando com você. Mas assim, Raul, tinha horas que eu falava,
eu tenho que botar algum louvor É, aqui, exato. alguma coisa pra energia fluir. Porque eu sou uma pessoa que eu faço assim, acendo incenso, faço limpeza energética na casa. Mas tanto é Que que parece ser um sincretismo religioso muito grande, né? Não existe uma centralidade em Cristo. Existe uma dispersão de diversas coisas. Você tem que orar, se vamos ajoelhar para o Buda, vamos colocar um incenso, é o Bispo Leonardo, agora é o Padre Favo de Mel, agora é o, sei lá, o cantor gospel do momento, não sei. Mas todas essas coisas tiram a centralidade do nosso Senhor. E só existe esta única pessoa que salva, eu como cristão acredito. Jesus Cristo. quando tudo aconteceu, por exemplo, a família dele me bota na cruz e me apedreja por causa disso, porque a casa estava parecendo um inferno, uma zona. Tava bagunçado? Porque estava virada do avesso a casa. Mas eu não estava lá. E assim, é muito louco, porque no dia que ele morreu, olha, hein, nunca eu falei isso pra ele, mas quebrou o espelho da sala. A gente tinha um espelho enorme na sala. E do nada o espelho, pum, caiu. Nossa. E quebrou o espelho inteiro. Parece ser, sabe, as coisas muito difusas. É um misticismo cristão que se mistura com uma série de coisas. É próprio do sincretismo religioso que é permanente no Brasil, né? Até por a sua história através dos séculos. Aí eu virei, só que assim, eu sou uma pessoa mais, né, atenta. Aí eu pensei, né, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a acionar a rede de apoio dele. Desde, assim, de madrugada, 5 da manhã. Que aí eu ouvi de tudo. Eu ouvi tanto pessoas falando assim, ai, Maria, não dá nada. Não precisa se chamar SAMU, não. Quando ele tomou a cartela. De Rivotril. Por quê? Porque tem um detalhe. Nessa época, eu tava sem celular. Eu tinha sido assaltada, eu tava sem celular. Quando a pessoa entra numa hipomania ou num estado, assim, né, psicótico muito extremo, de mania de grandeza e etc., é o que ela tá vendo, falando, e acabou. Se tratando dele, bota vezes 1000. Então, assim, se eu tava sem meu telefone e eu precisava usar o telefone dele pra ligar pra Madre Teresa de Calcutá, pra ligar pra Jesus Cristo, se ele dissesse que não, ele era homem. Imagina eu tentar pegar essa caneca e você não deixar. Você consegue ganhar de mim. Sim. E eu já tava muito cansada pelas nossas brigas, pelo surto dele mais uma vez, que eu tava tendo que enfrentar sozinha. E aí eu terminei. Que é o grande lance Naquele que sai... momento? Não, eu terminei, tipo, 2 dias antes, assim, É uma maldade gigante também essa galera chegar para essa menina e dizer que ela é culpada ou responsável por alguma coisa. Isso é uma maldade sem limites. Neste próprio podcast, ela diz diversas vezes que era uma ideia recorrente do PC Siqueira. E essa é uma ideia que ele publicizava. Falava isso mesmo antes de eu estar aqui na internet. A todo momento ele falava disso. Queria pôr fim àquilo que ele acreditava ser a miséria que era a sua existência. Eu fiz um vídeo no canal aqui a respeito do PC Siqueira, chamado PC Siqueira, o amigo que não tive. Qualquer coisa vocês procurem aí. Porque às vezes faltava ao PC Siqueira ouvir um amigo que estivesse do lado dele dizer o seguinte: meu irmão, você está na merda, você está se destruindo sem parar. E muitos desses que se dizem amigos, por muitas vezes incentivam ainda o comportamento destrutivo de uma pessoa. Isso aí, mano, vamos beber pra caralho, agora é a hora, mano. Ele tá seriando. Eu não sei. Mas você sabe como as amizades podem também tragar a pessoa ainda mais para a sua própria destruição. Eu recomendo que você assista esse podcast completo, tá? A gente viu aqui só os 3 minutos, eu fiz algumas observações a respeito disso tudo. Assista completo, vou deixar o link no comentário fixado, tá? Só quis compartilhar esses pensamentos junto com vocês no dia de hoje. E para terminar, quero avisar também aqueles que estão interessados que a oportunidade de você participar da saída para o Brasil aeroporto, já disse diversas vezes, está chegando ao fim. Eu deixo o comentário fixado e no link na descrição. Você pode falar com a minha equipe a qualquer momento. É só clicar no botão do WhatsApp. Mas isso é algo
que é importantíssimo para a tua vida aqui. Muito bem, deixo também o link do podcast aí na descrição. Excelente dia para vocês. Gostaria que nesse caso as coisas tivessem sido diferentes.